Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Histórias e Riquezas do Brasil e do Mundo. Hoje nós estaremos falando sobre a primeira vila, a primeira cidade que faz parte do nosso país, que surgiu em o nosso país, o Brasil. Neste vídeo nós falaremos um pouco sobre a expedição de Martim Afonso de Souza, que saíra de Portugal, Lisboa, Portugal, no dia 3 de dezembro de 1530. Muitas pessoas, ao estudar a história do Brasil, pensam que a primeira vila, a primeira cidade do nosso país, tenha surgido na Bahia, em outro estado. E muitas das vezes as pessoas não conhecem um pouco da história do nosso país, do Brasil, e sobre a primeira vila, a primeira povoação na expedição colonizadora, que se dá a partir de 1530. Como eu disse, no dia 3 de dezembro de 1530, parte de Lisboa, uma caravana com Martim Afonso de Souza, com 400 pessoas na sua caravana, em direção ao Brasil, com ordens do imperador Dom João III, para assim colonizar o nosso país e assim formar a primeira vila e as primeiras vilas e cidades no Brasil. Bem, com a partida de Martim Afonso de Souza e uma grande caravana de 400 pessoas, eles chegam à região de São Vicente, e aí que surge a primeira vila e que posteriormente seria a primeira cidade do nosso país, a cidade de São Vicente. A vila de São Vicente foi fundada por Martim Afonso de Souza no ano de 1532, especificamente no dia 22 de janeiro de 1532, é que se dá a fundação da cidade de São Vicente. A cidade de São Vicente, então, é um marco na história do nosso país, da nossa pátria. É esta cidade ou esta vila que vai se desenvolver a partir de 1532 e se tornar a primeira cidade do território brasileiro. A região de São Vicente era uma região que estava se desenvolvendo com o cultivo da cana-de-açúcar, do trigo, da uva, do gado, e é ali que se desenvolve a primeira vila no nosso país. Então, a partir deste ano de 1532 é que se dá a fundação da primeira cidade do território brasileiro. A partir de 1500, após o descobrimento do Brasil, o território brasileiro foi explorado com a exportação do pau-brasil, que também era uma madeira comum na região de São Vicente. Então aqui fica para vocês a informação de que a primeira vila, que posteriormente se torna a primeira cidade em solo brasileiro, é a vila de São Vicente, na região sul de São Paulo, em território paulista. Tá ok? Forte abraço, fica aí esta informação e esse conhecimento importante para nós relacionado à história do Brasil.